graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo dia 4 de abril, comemoramos a Páscoa cristã, uma data significativa no nosso calendário. Certamente você já assistiu o vídeo anterior do Gotas de Conhecimento, falando sobre a Páscoa e entendeu o que comemoramos e por que comemoramos a Páscoa. Se não assistiu ainda, dê uma pausa neste vídeo, corre lá e assista ao vídeo anterior, pois facilitará o seu entendimento do que vamos falar aqui agora, deste assunto de agora. Vou esperar. Viu? Então vamos continuar. O tema de hoje é: existe ovo de Páscoa? Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração. Você deve estar se perguntando agora: como o ovo entrou na história da Páscoa? Como chegamos nisso? Bem, se pesquisarmos em sites de educação, até os mais renomados deles chamam o ovo, o chocolate e o coelho de os grandes símbolos da Páscoa moderna. Como assim? Alguém na modernidade morreu na cruz novamente por nós? Não, é que inserimos elementos da cultura pagã em nossa fé. Infelizmente, fizemos assim. O ovo entrou na história por conta dos festivais pagãos da primavera. Vou explicar. Na Idade Média, os antigos povos pagãos europeus, atenção para o pagãos, homenageavam nesta época do ano a Ostera, deusa da primavera. Veja na foto em que Ostera, ela segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo da fertilidade, pulando em redor dos seus pés nus. Viram? A primavera, o coelho e os ovos pintados eram os símbolos da fertilidade e renovação a ela associados a Ostera. Na mitologia anglo-saxã, nórdica e germânica. Entre os costumes daquela época, na celebração a Ostera era comum a prática de pintar ovos cozidos. Hoje a gente ainda vê isso, né? Em alguns países do mundo, esse costume ainda é comum. E em outros foi substituído por ovos de chocolate. Em ambos os casos, o costume não é bíblico. A entrada desses símbolos nos festivais, nas festividades cristãs, aconteceu com a organização do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Neste período, os clérigos tinham a preocupação de ampliar o seu número de fiéis por meio da adaptação de algumas antigas tradições e símbolos religiosos a outros eventos relacionados ao ideário cristão, aos eventos cristãos. Assim, começaram também a pintar ovos com a imagem de quem diziam ser Jesus e sua mãe Maria. Os mais abastados financeiramente, os que tinham posses na época, presenteavam com ovos feitos de ouro e com pedras preciosas. Muitos anos depois, uns 200 anos, os culinaristas franceses
tiveram a ideia de fabricar os primeiros ovos de chocolate da história. Aí entrou o chocolate e o ovo de chocolate. Hoje, com tantos anos no mercado, é difícil encontrar uma criança que, ouvindo a palavra Páscoa, não a associe com o ovo de chocolate, o chamado ovo de Páscoa. Infelizmente, um triste equívoco. É importante destacar os principais símbolos da Páscoa bíblica. No Antigo Testamento, os símbolos da Páscoa são o pão asmo, as ervas amargas e o cordeiro sacrificado. O pão asmo é o pão sem fermento. O fermento na Bíblia está relacionado à contaminação. As ervas amargas para lembrar da vida de escravo lá no Egito. O cordeiro sacrificado era uma referência à figura do Messias que viria e daria sua vida para a salvação do mundo. Já no Novo Testamento, os símbolos da Páscoa são o cordeiro, o vinho e o pão. O cordeiro que é Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício perfeito por nossos pecados. O pão, que representa o corpo de Cristo, que sofreu em nosso lugar em expiação pelos nossos pecados. O vinho, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado e selou a nova aliança em nosso favor. Vejam que não há nenhuma correlação bíblica do ovo de chocolate com as representações bíblicas da Páscoa cristã. Viram? Também não há correlação entre a fertilidade, como é muito falada pelos que defendem o ovo de chocolate, com a Páscoa cristã. Não tem correlação. O animal é um cordeiro e não é um coelho. O alimento é pão e vinho e não chocolate. Então, eu penso, não posso comer ovo de chocolate? Pode. Não há problema com o chocolate. O problema está em associar o ovo de chocolate com a Páscoa. Já vimos que não tem nada a ver. Mas se eu comprar o ovo de chocolate na Páscoa, eu vou associar mesmo que eu não queira. É verdade. Estará associando, e se tiver criança, ela vai fazer isso mais facilmente ainda. Páscoa, ovo de chocolate. É como pedir a alguém para não pensar na cor vermelha. Você vai pensar. Você vai pensar. Então, posso comprar fora de época? Depois da Páscoa, no mês de maio, eu posso comprar? Pode. Mas eu não vou achar. É verdade. Eles são confeccionados com um fim comercial atrelado a uma data comemorativa importante e apelativa. E agora? Que costume eu devo seguir? Se sua vida e família são cristocêntricas, então siga o costume cristão, que nada tem a ver com ovo de chocolate. E como eu comemoro então? Você pode encenar a Páscoa com a sua família, em casa, à mesa, como Jesus fez com seus discípulos ao partir o pão, distribuir o vinho, rememorar a Páscoa cristã como nós a conhecemos biblicamente. Quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essas famílias que receberam essa mensagem, que elas tomem uma decisão por seguir o que a palavra diz verdadeiramente. Deus, que elas não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que a palavra, a verdade absoluta, seja o foco e a decisão dessas famílias, papai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Só tu és
és Deus, tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus.